por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, 1h12, 1h12, temperatura de 15 graus na área central de Porto Alegre, no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e o nosso colunista, jornalista especialista em automobilismo do Correio do Povo, Bernardo Berch. E aí, Bernardo, tudo bem? Muito boa tarde. Tudo bom, Paganella? Boa tarde aos ouvintes. Hoje a gente tem um convidado histórico aí para o automobilismo brasileiro, um multicampeão da Stock Car e piloto de Fórmula 1 também, o Chico Serra. E vamos falar também de mudanças na Fórmula 1, fofoca de pilotos, quem vai para onde, as equipes, crise em algumas e por aí vai. Além disso, ainda vamos destacar a Fórmula Truck que corre em Guaporé. Muito bem. Lembrando que você pode participar do programa através do 9388-7532. Mande o seu recado pra gente. 9388-7532. Lembrando ainda que o programa tem um oferecimento de Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do país, na Dona Margarida 227, Zona Norte de Porto Alegre. Vamos agora aos destaques do Guaíba 300 por hora. O tricampeão da Stock Car, Chico Serra, é o entrevistado do programa de hoje. Jenson Button renova com a McLaren e a estreante equipe Haas já tem um piloto para 2016. E o programa de hoje ainda vai dar grande ênfase para o automobilismo do Rio Grande do Sul, especialmente para a Fórmula Truck, que tem etapa em Guaporé neste final de semana, Bernardo Berch. Mas o assunto inicial aqui é o dinossauro, né? Um dinossauro, a gente pode dizer assim, né? Até o Chico Serra é um grande nome da Stock Car e é engraçado que o Chico, além de ter feito 2 temporadas na Fórmula 1, ele veio para correr na Stock Car, tentou Fórmula Indy, fez uma corrida de Fórmula Indy e tentou a Stock Car por muitos anos até ser campeão. Isso é que é engraçado, ele foi ser um campeão tardio e daí foi tricampeão, aí ganhou 3 vezes de uma só numa carreira. Vou perguntar para os nossos ouvintes aqui, ó, 9388-7532, 9388-7532, Chico Serra e Ingo Hoffmann, aquela disputa ali dos anos 90, anos 2000, o Ingo Hoffmann se deu melhor que o Chico Serra na maioria das vezes, né? O Chico é tricampeão, o Ingo Hoffmann é 12 vezes campeão. O Chico Serra teve que trabalhar mais ali. Pô, lutou bastante, mas chegou lá também, né? Chegou lá aí com méritos, por 3 anos consecutivos. O pessoal aí que é mais velho, o pessoal aí que acompanha mais tempo, Chico Serra, um nome forte ali nos anos 70, 80. Eu cheguei a ver os dois correndo de Ômega. Com a Stock Car corria de Ômega em Tarumã. Eu vi corrida com os dois na pista. Era bom mesmo. O pessoal mais velho, assim, que via corrida em Tarumã nos anos 90. Eram uns pegas bons. Chico Serra, hein? Muito bem, Bernardo. Vamos conversar com ele, então? Exatamente, vamos saber o que o Chico Serra anda fazendo, quais os projetos dele, ele corre algumas coisas ainda e toda a carreira também. Vamos conversar com o Chico. Conosco na linha, o tricampeão da Stock Car, piloto histórico, um dos dinossauros do automobilismo brasileiro, Chico Serra. Chico, um prazer tê-lo conosco. Primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você anda fazendo, hein? Depois que largou as pistas, largou a direção, digamos assim, né? A pilotagem, o que você anda fazendo, hein, Chico? Prazer tê-lo conosco. Obrigado, Eduardo. Bom, eu continuo envolvido no automobilismo, né? O Daniel, meu filho, está correndo na Stock Car, eu acompanho ele também. Eu dou algumas consultorias, eu faço algum trabalho junto com a CBA de piloto convidado na parte de comissão desportiva. E por aí vai, estou sempre envolvido. Bacana, e o pessoal não perde, né? Quem é do meio não perde esse contato. Bom, Chico, eu queria tratar com você o seguinte, queria falar com você a respeito da sua carreira. E aí a gente vai voltar lá para o final dos anos 70, início dos anos 80. Você teve uma trajetória muito interessante, foi para a Fórmula 3 inglesa, venceu e era visto... Foi para a Fórmula Ford antes. Isso, perdão, Fórmula Ford, isso. E era um nome fortíssimo para a Fórmula 1. Eu queria saber o seguinte, como é que foi essa transição, né? Dessa virada aí para chegar na Fórmula 1, você que era uma promessa do nosso automobilismo. Bom,
eu corri um tempo de kart aqui no Brasil, aí eu fui correr de Fórmula Ford na Inglaterra. E foi meu primeiro ano lá, foi um ano fantástico isso na Inglaterra, que realmente, acho que só o Emerson tinha tido resultados muito bons lá, e foi meu primeiro ano de Fórmula Ford, foi simplesmente um ano fantástico, eu me entrosei super bem com a equipe, o carro era o melhor carro que tinha o Vandinho na época, e deu tudo certo, eu acho que eu dei 37, 38 largadas, eu ganhei 22 corridas, quer dizer, foi realmente tudo certo. Eu fui campeão inglês de Fórmula Ford, aí eu mudei para a Fórmula 3, o primeiro ano eu fui vice pro Piquet, depois no ano seguinte eu fui campeão de Fórmula 3, e depois eu fiz Fórmula 2, que não foi um ano muito bom não, mas aí quando eu fui para a Fórmula 1, eu tinha algumas opções, e entre elas a equipe Fittipaldi. Eu andei conversando com a Tyrrell na época, com a Shadow e com a Arrows também. Uhum. E para mim na época me pareceu sem dúvida nenhuma a melhor opção a Fittipaldi. A estrutura da Fittipaldi era muito boa, eles tinham grandes pessoas trabalhando lá, tinha o Harvey Postwade, um desenhista que depois ele saiu e foi para a Ferrari. Tinha o Peter Ward, que era o chefe de equipe, era um cara super conhecido e competente, e o Keck Rosberg, que seria meu parceiro, e eu acabei optando pela Fittipaldi, que eu achei que sem dúvida seria minha melhor opção do que eu tinha, né? Sim. Bom, mas você chegou a pegar uma época mais decadente, digamos assim, da Fittipaldi. Eu lembro que você teve até, conseguiu conquistar um ponto, né, na categoria. Na verdade, o primeiro ano nós corremos junto, eu e o Keck, né? Era eu e o Keck, no segundo ano na equipe era só o meu carro, só eu. Quando nós começamos o primeiro ano, eu e o Keck, o carro que eles tinham feito, o projeto novo, era um carro muito bom, na verdade. Mas, infelizmente, Fórmula 1 é muito difícil com dinheiro. Sem dinheiro é impossível. E foi o que aconteceu com a equipe Fittipaldi na minha época. Eles perderam o patrocínio, o Emerson estava vendo isso e tinha a chance de ter um patrocínio alemão, uma petroleira alemã, que acabou não acontecendo. E nós passamos o ano inteiro simplesmente sem desenvolver nada no carro. Nós nunca fomos para a pista testar, que na época podia testar, todo mundo andava muito, né, testava. E a equipe foi andando para trás cada vez mais por isso aí, por falta de desenvolvimento, por falta de dinheiro para desenvolver tudo isso. Então foi muito complicado, foram 2 anos muito difíceis. Eu imagino que sim. Bom, depois você foi para Arrows, né? Isso, aí depois desses 2 anos para a Fittipaldi eu fui para Arrows, mas também numa situação que a Arrows também não estava com patrocínio e tudo. Sim. E o Jack Oliver, que era um dos donos da Arrows, me convidou e falou, Chico, vamos tocando o barco e se eventualmente a gente conseguir arranjar um patrocínio, aí você continua, a gente faz o contrato pro resto do ano, tudo. Ou então, se você conseguir arranjar um patrocinador no Brasil, tudo, também dá continuidade. A única chance que eu sairia da equipe é que se a equipe não conseguisse arrumar um outro patrocínio e um patrocinador principal e aparecesse algum piloto levando muito dinheiro. E foi, depois acho que de 5, 6 corridas que eu fiz com eles, acabou acontecendo. Apareceu o belga, o Thierry Boutsen na época, tinha um grande patrocinador e acabou levando para a equipe e eu tive que sair. Estamos conversando com Chico Serra, tricampeão da Stock Car, uma das lendas do automobilismo do Brasil. Bom, Chico, uma outra questão. Nesse período aí, você conviveu com grandes pilotos brasileiros. A gente tinha uma grande safra ali no início dos anos 80. Eu queria saber o seguinte, chegou a pegar Ayrton Senna, pegar o Piquet, chegou a andar com eles? O Ayrton, na verdade, nós nunca corremos juntos. Nós sempre corremos em épocas diferentes. O dia que ele entrou para a Fórmula 1 foi quando eu parei de correr, em 84. Sim. Eu parei de correr na Europa. E o Piquet, nós corremos juntos na Fórmula 3 um ano. Ele foi campeão e eu fui vice. Pô, legal. Que momento do Brasil aquela época, né, Chico? São bons tempos aqui. Tá meio a coisa, as vacas estão magras. Bom, Chico, e me diz uma coisa, como é que foi essa migração aí para os carros de turismo? Quando é que você decidiu, olha, deu de monoposto, você ainda, eu sei que andou pela kart também, né? Andou na Fórmula Indy? Na verdade, e isso foi em 83, né? O meu último ano de Fórmula 1. Aí eu ainda fiquei na Europa esse ano em 83, ainda fiz algumas corridas lá corrida mundial de marcas pela Porsche, fiz uma corrida em Portugal de outra marca, fiz algumas corridas lá. Mas eu decidi que realmente a melhor coisa era voltar ao Brasil e continuar aqui minha carreira. E foi aí que
realmente eu tive que optar pela sair de monoposto, né, que foi o que eu ganhei a vida inteira, kart e as fórmulas, para ir para a categoria de turismo. E na época que eu voltei aqui ao Brasil, foi 84, isso, estava começando aquele campeonato brasileiro de marcas e pilotos. Estava com a participação de 4 montadores. Foi um campeonato bem forte no começo, foi muito legal isso aí, mas durou só 2 anos, né? Isso foi em 84, 85. Sim. Bom, como é que você chegou na Stock Car, hein? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu assinei contrato com a Fiat, né, para correr nesse campeonato por 2 anos. Mas a categoria principal do Brasil já era, na época, a Stock Car. Sim. Mas eu não tinha estrutura, não tinha... E eu vim com aquela mentalidade da Europa, de sentar numa equipe e receber todas essas coisas, então eu não me preocupei muito em procurar alguma coisa na Stock. Só acho que foi em 87, foi quando eu entrei na Stock, e aí eu entrei com uma equipe própria, que não foi legal, foi uma equipe, eu montei uma estrutura muito pequena, tudo não foi legal. E aí eu entrei na Stock, na verdade, em 87. Entrou, né? Mas aí eu tive 2 épocas, né? Porque eu corri de 87 até 91 na Stock. Aí eu parei de correr Stock Car de novo, aí eu continuei correndo de marcas. E aí eu voltei para Stock Car em 96 e corri até acho que 2004, 2005, eu não sei como é que foi no último ano. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. É difícil não falar do Chico Serra sem falar do Ingo Hoffmann. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que é a relação em vocês? O Ingo Hoffmann deu uma entrevista uma vez para alguns veículos aí, inclusive até já falou aqui conosco o Ingo Hoffmann, dizendo o seguinte, que se ele estivesse em 14º, 15º lugar, mas se ele estivesse na frente do Chico Serra, tava tudo bem. Tinha essa disputa mesmo, hein, Chico? A gente tinha uma rivalidade muito grande, mas assim, uma rivalidade muito grande e muito saudável. Eu sou super amigo do Ingo hoje, né? A gente respeita muito, sempre se respeitou muito, mas a gente realmente tinha essa rivalidade, a gente se preocupava muito um com o outro, o que era legal e empurrava a gente para frente isso, né? E realmente isso aí que ele contou acontecia comigo também. Eu estava sempre muito preocupado com ele. Então se eu parasse no box, tivesse com o 5º tempo, mas o Ingo era 6º, 7º, para mim tava bom. Mas tava bom, mas eu não tava tão bravo. Agora, se eu tivesse em segundo, mas o Ingo era o primeiro, aí era motivo de eu ficar bravo, entendeu? Mas você... Então, a gente realmente passou essa época lá, porque a gente era concorrente muito direto, eu e ele, na época, né? E nós disputamos muitos campeonatos, um contra o outro, tudo. Mas eu tô falando, era um negócio assim, era uma rivalidade super saudável, foi muito legal isso aí. Que bacana, que bom, né, que vocês se davam bem fora da pista, né, muito bacana aqui. Às vezes acontece da rivalidade dentro da pista e pra fora também, mas nesse caso aí não, né? Não, mas não é o caso, a gente sempre se respeitou muito e, inclusive depois no fim já, quando a gente já estava prestes a abandonar a Stock, a gente, entre aspas, estava velho para estocar, a gente até tinha essa marcação um com o outro ainda, mas aí acho que até inverteu a situação, a gente até torcia pro outro ir super bem, entendeu? Quando eu ia mal, eu até estava torcendo pro Ingo ir super bem, para mostrar que os velhos ainda podiam, ainda davam conta do recado. Então foram 2 fases, mas foi muito legal isso aí. Bom, você tricampeão da Stock, né? 99, 2000 e 2001, se eu não me engano, né? Isso. Um período muito bom ali, aquele carro, vou até confessar, aquele carro da Texaco preto ali, fez história, né, Chico? E foram, na verdade, foram 3 carros completamente diferentes, né? Em 99, eu ganhei o campeonato, foi com o Ômega 6 cilindros. Aí em 2000, foi quando entrou o chassi tubular. Era o Vectra, mas com chassi tubular e com motor 6 cilindros. E em 2001 era o Vectra com o motor V8. Quer dizer, foram 3 campeonatos seguidos, mas com carros completamente diferentes, né? Sim. Bom, o que mostra o teu talento, tua competência para guiar carros tão diferentes e levar eles aos títulos. Bom, Ingo, uma outra questão aí, como é que você se vê atualmente como pai do Daniel Serra? Como é que é a relação pai e filho quando os dois são pilotos? A gente já conversou aí com o Emerson Fittipaldi, a gente já conversou aí com o Nelsinho Piquet recentemente também. Como é que é essa relação pai e filho? Você enche o saco do Daniel Serra ou não? Essa é a pergunta. Não,
Na verdade, eu sou um pai, sempre fui, lógico, desde o começo, um pai assim, participativo na carreira dele, mas nunca foi aquele pai ou babão, ou aquele pai chato demais de ficar pegando no pé, de não sei o quê. Eu realmente, eu converso muito com o Daniel até hoje, vamos supor, mas ele é totalmente independente, as decisões são sempre dele, tudo, de vez em quando ele me liga, pergunta alguma coisa, algum conselho. Mas o automobilismo mudou muito, né? Hoje, tecnicamente falando, com todos os equipamentos que tem, com todos os negócios de telemetria, com todos os engenheiros que tem, mudou muito. Então, todas essas coisas hoje que eu converso muito com o Daniel, é muito mais do lado, assim, esportivo, do lado de visão de um negócio, do que o lado técnico, né? Uhum. Mas eu, lógico, eu tenho, assim, uma participação e gosto dessa participação com ele, tudo. Bom, e deve gostar até porque você esteve lá, né? Sabe exatamente como é que é, né? Sabe exatamente como é que é a sensação de estar pilotando um carro. Como é que você enxerga a Stock Car neste momento, hein, Chico? Esse momento atual da Stock, temos pilotos aí de alto nível, ou não? Eu acho, por exemplo, que faz muito tempo já que está acontecendo isso, a Stock, eu acho que é uma das categorias mais competitivas do mundo, não é força de expressão, não. Esquece Fórmula 1, porque nada se compara à Fórmula 1, aquilo lá é o topo do topo. Mas eu não sei se existe outra categoria no mundo que tem o nível técnico de pilotos que tem a Stock Car hoje, e as equipes também. As equipes evoluíram muito, as equipes hoje na Stock estão muito bem estruturadas, estão tecnicamente muito bem. E é muito competitivo. Se você pegar hoje, pega uma classificação do Stock Car, você vê que tem mais de 20 carros em um segundo, quer dizer, é um negócio muito equilibrado, né? Um negócio muito competitivo. E um nível técnico muito bom. Eu acho que a Stock está muito bem. Eu acho que promocionalmente ela cresceu muito, eu acho que ela tem muito no que trabalhar nisso aí, né? O que fazer em cima de promoção, tudo. Ela continua num momento muito bom, você vê a estrutura das equipes, até a saúde financeira das equipes hoje está muito bem. Mas a gente tem que olhar para um futuro próximo agora, as coisas, o Brasil não está bem hoje, né? Então isso reflete em tudo. Certo. E eu realmente não sei o quanto vai influenciar isso na Stock no ano que vem, entendeu? Se vai existir alguma perda de patrocínio, alguma coisa desse tipo. Porque lógico que isso abala qualquer estrutura, né? Muda qualquer coisa. Eu acho que hoje ela está muito bem. E torço para que continue assim. Bacana. Uma outra questão que eu queria te perguntar, Chico, é o seguinte: se criou agora uma categoria de carros clássicos da Stock, né? E é o momento de relembrar corridas do passado e falar um pouquinho daquela mecânica antiga, né, dos carros. Eu acho que chama Old Stock, né? Que isso é o aí. que tá organizando isso aí. São, na verdade, são Opalas, lógico, com alguma modernização, como tipo freio e alguns equipamentos de segurança. Mas eu acho que é isso, e eu acho que promocionalmente é um negócio bem legal, um negócio que tem que olhar isso aí muito mais pro lado promocional do que lado técnico, né? Do que, entendeu? É realmente uma categoria nostálgica, um negócio deve ser muito legal de ver uma coisa dessa, né? Bom, eu vou te dizer o seguinte, viu, Chico? Eu tenho 25 anos e confesso que tenho essa curiosidade de ver esses carros na pista. Então, tô achando muito bacana isso, mas eu imagino que pra quem viveu isso aí, né? Porque eu não vi, eu peguei uma outra época. Mas pra quem viveu deve ser muito legal ver um Opalão andando a toda, né? Sem dúvida. Bacana. Bom, Bom, oi, tá me ouvindo? Não, tô. Perfeito. Chico, uma outra questão assim, ó, a gente tem aí um movimento, digamos assim, os pilotos não entrando mais tanto em monoposto aqui no Brasil, né? Tá meio complicado andar de monoposto, e a ponta do iceberg é a Fórmula 1, que já não tem mais aquela, digamos, aquele arco-íris com potes de ouro que ganhavam títulos toda hora na Fórmula 1 e que chegavam à Fórmula 1 com tanta facilidade. Como é que você vê esse momento, assim, dos monopostos aqui, dos brasileiros dos monopostos, né? Que aí uma coisa leva a outra. Eu acho que a falta de monoposto no Brasil não vai ter nunca pilotos brasileiros chegando na Fórmula 1 mais, pela falta de monoposto. Aí, por outro lado, já não tendo pilotos brasileiros na Fórmula 1, também não tem incentivo para ter monoposto aqui no Brasil. Mas eu acho que isso aí é um problema de estrutura, realmente é um problema de base. Eu acho que vem desde o kartismo isso aí, eu acho que eu não acho que foi feito um trabalho bom no kartismo nesses últimos anos. O kartismo ficou muito caro. Depois eles deram uma recuada aí para tentar dar uma melhorada no kartismo.
mas acho que diversificou demais o número de categorias no kart que tem hoje, de tipos de kart e categoria de kart. Não é como era antigamente, que você tinha a categoria júnior, a categoria estreante, novato e a PC, que chamava, e depois a POR. Quer dizer, hoje tem 1000 campeonatos diferentes, categorias diferentes, até estímulos em termos de patrocínio, de não sei, tem diferente nas equipes. Então acho que o kart está atrapalhando um pouco no começo. Precisaria focar mais o kart, assim, trabalhar o kart mais estritamente para o cara fazer alguns anos de kart e sair fora para uma categoria monoposto, que aí teria que ter uma categoria de base aqui no Brasil que não tem hoje, como foi a Fórmula Ford anos atrás, depois a Fórmula Chevrolet apareceu também e tudo. Hoje a única categoria que nós temos aqui é a Fórmula 3, é uma categoria que é muito cara e tem uma diferença grande de equipamentos aí, quer dizer, é um negócio meio complicado isso aí. E além do mais, vamos por hoje, aquele sonho da Fórmula 1, existem muitas outras categorias hoje, como a DTM, que é de turismo lá, que existem as categorias nos Estados Unidos. Então acho que está diversificando um pouco essa procura. É lógico que a Fórmula 1 é o top, é o que um piloto quer chegar sempre. Mas por causa das dificuldades de chegar lá, e até pelos próprios caminhos lá fora, isso, porque antigamente lá fora também era assim. Você chegar na Fórmula 1, você começava de Fórmula Ford na Inglaterra, depois Fórmula 3 na Inglaterra, talvez Fórmula 2 ou não, e aí Fórmula 1. Sim. E hoje não é mais assim, hoje mudou muito, vem pilotos da Renault, vem pilotos da Eurosérie, sabe o quê, vem pilotos de tudo um canto, vem pilotos já contratados pelas equipes, pelos patrocinadores, certo ou errado, apareceram pilotos de 16, 17 anos, o Verstappen é uma amostra aí, pilotos que foram criados para chegar lá, quer dizer, acho que confundiu muito isso aí, entendeu? Eu acho que deu uma atrapalhada não tem mais aquele caminho assim, tradicional, caminho pra você seguir, você sabe, se você seguir esse caminho e se der bem, você vai chegar lá. Hoje não é mais assim não, hoje está muito, talvez até pelos jeitos da Fórmula 1 hoje, pelos interesses financeiros e políticos e tudo que existe na equipe hoje, os números que se falam lá hoje, mudou muito, né? E é lógico que o piloto que está começando sofre com isso, porque ele fica meio desamparado. Aí tem a Stock no Brasil, que é uma categoria de super sucesso, com todos os pilotos hoje, tem 32 pilotos no grid, são 32 pilotos profissionais no grid, quer dizer, então o cara que quando começa, já começa a ter uma outra visão, entendeu? Já começa a pensar, bom, eu acho que talvez eu fique na Stock, ou então eu vou tentar alguma coisa na Europa ou nos Estados Unidos, mas talvez o sonho da Fórmula 1 esteja diminuindo por causa disso, pela dificuldade de se chegar lá. Sim. Bom, Chico, até para corroborar com isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente conversa aí muito com um piloto que está começando também, a gente abre esse espaço, e tem muito piloto dizendo aqui para nós que o seguinte, que o sonho dele é correr no carro de turismo, que quem sabe tentar ou a Stock, ou quem sabe para fora e correr de DTM. Mas isso em termos de Sul sempre foi assim, porque o Sul sempre foi muito forte, o automobilismo do Sul é forte, o automobilismo de base, que eu digo aí, o automobilismo, o turismo aí, o gaúcho gosta de automobilismo, muito mais do que o paulista. É que aqui é o centro do automobilismo, mas o gaúcho gosta de mudar. Os regionais aí são muito mais fortes que os regionais de qualquer outro lugar do Brasil. O número de carros, de pilotos, todas essas coisas, é muito melhor aí do que aqui. Então o gaúcho, por exemplo, e aí são as categorias de turismo, né? Turismo pequeno, turismo um pouco maior. Então o gaúcho já não tem muito mais o foco no monoposto, entendeu? Não é o que nem o kartista aqui o paulista kartista, quando ele começa no kart, a cabeça dele está muito voltada já para dar um pouco para frente, até do pai, achando que o filho vai ser o novo Ayrton, todas essas coisas, tem aquele incentivo todo, entendeu? Então acho que isso aí muda muito de local. É que nem você pegar o automobilismo na Argentina, vamos supor. A Argentina produziu quantos pilotos de Fórmula 1 até hoje? Muito poucos. E o automobilismo lá é muito forte. Mesmo em épocas de crise tremenda, a Argentina pode estar quebrado, o automobilismo da Argentina não está. Entendeu? O automobilismo da Argentina é muito forte, é muito bom. São pilotos profissionais, as fábricas participam, as fábricas contratam pilotos, quer dizer, é um automobilismo muito forte lá. Mas é também voltado para turismo, entendeu? São as marcas brigando, entendeu? Sim. Não é um automobilismo virado para monoposto. Bacana essa avaliação. Bom, Chico, só pra gente finalizar, eu queria uma avaliação aí do Felipe Massa e do Felipe Nasser. Como é que você vê esses dois pilotos aí que são os nossos expoentes da Fórmula 1, né? Eu acho que o Felipe Nasser surpreendeu. Eu acho que, por exemplo, o começo dele na Fórmula 1 foi muito melhor
eu acho que os resultados que ele está tendo com a Sauber, principalmente no começo do ano, agora acho que caiu um pouquinho, não sei qual motivo, estou falando, ele caiu um pouquinho, lógico, o carro, tudo que está acontecendo, mas ele teve um começo fantástico na Fórmula 1 pela equipe, pelo equipamento que ele tem, né? Mas vamos ver o que vai acontecer para frente, não dá para prever muita coisa na Fórmula 1 não. Sim. Agora o Massa, eu acho que é um piloto lógico, é um piloto sem dúvida, já mostrou toda a velocidade dele, é um piloto que eu acho que aquele acidente prejudicou muito a carreira dele. Eu acho que sem dúvida nenhuma o Felipe é um piloto assim, um talento nato. Eu conheci o Felipe andando de kart, eu vi ele começando aqui de forma Chevrolet no Brasil. Ele sempre teve uma velocidade fantástica, sempre teve um domínio do carro muito bom. Mas eu acho que o Felipe, as coisas mudaram, talvez tenha mudado um pouco o Felipe quando o Schumacher saiu e o Felipe teoricamente seria o campeão no ano seguinte lá na Ferrari. Sim. E foi quando entrou o Raikkonen, e o Raikkonen acabou sendo campeão. Acho que foi esse ano, né? Foi 2007. Em 2008 o Raikkonen foi. entrou e foi campeão. Se bem que o Felipe liderou aquele campeonato, mas por diversas coisas, até pelo problema que deu com o Nelsinho lá em... Aí foi 2008. 2007 então, foi o ano que o Raikkonen foi campeão. O Massa lutou até o fim também pelo título. Então, lutou ali, andou junto também, boa parte do campeonato. Mas esse ano, entendeu? Esse ano aí era o ano que ele tinha ter ganho o campeonato, entendeu? Que foi o ano que o Schumacher saiu, que ele assumiu aquela equipe lá. 2007. E não aconteceu. Bom, ele acabou saindo da Ferrari, tudo que a gente sabe. E hoje ele está numa equipe que não tem condição de brigar pelo título hoje, né? Ou você está numa Mercedes, ou você não briga. Ou numa Mercedes, ou a Ferrari está chegando mais próximo, ou você está longe do título. Mas, sem dúvida nenhuma, o Felipe é um grande piloto. Muito bem. Chico, queria te agradecer por essa entrevista e te perguntar o seguinte: você já correu às 12 horas de Tarumã, hein? Não, nunca corri. Opa, então olha só, aqui no Rio Grande do Sul deve ter muita equipe que vai te ligar, hein? Vão me ligar aqui pedindo teu telefone. Pode ligar. Outro dia ainda me perguntaram, mas você não tem mais vontade de guiar? Porque eu parei de correr já fazem 4, 5 anos. Aí me perguntaram, você não tem vontade de guiar? Eu falei, vontade eu tenho. Mas não vou mais meter corrida, mas tocar, não sei o quê. A única coisa que eu gostaria, teria condições, é correr em corridas longas. Isso eu até toparia. Então vamos lá, ué. Estamos abertos aí. Que maravilha. Então tá, já vou passar teu contato aqui pras equipes, vou falar com o pessoal, vem comer um churrasco aqui com a gente e aproveitar as 12 horas. Chico, então, grande abraço pra ti, viu? Muito legal falar contigo, um prazer mesmo. Obrigado, um abraço, valeu. Valeu. Bernardo Berch, teria espaço Chico Serra no nosso automobilismo ou não? O Chico Serra tá bem interessado no nosso automobilismo, elogiou os grids, aí tá sabendo que é forte aqui a competição. Acho que dá pra espaço, e enriquecer para as 12 horas. A gente vai ter que precisar de um grid de uns 60 carros nas 12 horas, do jeito que a gente tá convidando piloto de Fórmula 1 aí, né? Tá ficando grande esse grid. Mas é alto nível também, né, Bernardo? Chico Serra, tricampeão da Stock. Seria justo, um grid desse seria fantástico numas 12 horas. Eu acho que Tarumã, né, Bernardo? Será certamente, acho que com todas essas estrelas a gente ia ter uma boa chance de juntar um pessoal grande aí para as 12 horas. Ia ser muito bacana. Olha aqui, ó, tem gente mandando recado. O Tripa manda o seguinte: muito boa entrevista, à espera de Interlagos, e manda uma hashtag Avante Ferrari. E pediu pra gente perguntar, mas não deu tempo, se o Chico Serra acorda de madrugada para ver Fórmula 1. Eu acho que pelo histórico de piloto com quem eu já conversei, ele só vem em Fórmula 1 quando dá, alguns são muito fanáticos, mas a maioria gosta de correr, e Fórmula 1 eles assistem no replay, eles não fazem tanta força para assistir Fórmula 1, não sei porquê também. É verdade, ultimamente também de madrugada é sacanagem, né? 1h40, 1h40, Bernardo Berch, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho temos Fórmula 1, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1? Vamos trazer a boataria aí, começou o Silly Season, né, temporada dos palpites que não vão dar certo. Muito bem, 93887532 é o nosso torpedo, nosso WhatsApp, várias participações de ouvintes aqui, vamos falando sobre a entrevista do Chico Serra e também comentando já um pouquinho de Fórmula 1. Manuel dos Santos, vamos pro intervalo, em seguida tem mais Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba. Full Turbo Performance Racing Parts, a sua loja de automobilismo no sul do Brasil. Produtos para pista e arrancada das marcas OMP, Spark, Fueltech, Turbo Master Power, entre outras.
Confira em www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Acelere na Dona Margarida 227 em Porto Alegre. Uma hora 44 minutos, 1h44, estamos de volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba para Full Turbos, a maior, melhor loja de performance do sul do Brasil. Aonde, Bernardo? A Dona Margarida 227. Zona Norte de Porto Alegre. A participação do ouvinte para falar de Fórmula 1 agora, 9388-7532. 9388-7532. Uma das principais notícias aí da semana, que foi bastante movimentada até, né, Bernardo? Pós-corrida, foi primeiro a Haas, que agora tem novo piloto, né? O Romain Grosjean, equipe Haas de Fórmula 1. Baita contratação. Pois é, já confirmado como piloto para 2016. É um bom piloto, Bernardo, para começar? O Grosjean é excelente piloto para uma equipe que está começando, então talvez seja o melhor piloto que eles poderiam arranjar para abrir os trabalhos com a Haas. Ele era meio desastrado, né, Bernardo? Ele tinha um lado Maldonado aí no começo, até teve a primeira temporada dele com a Renault, né, que ainda é a antiga Renault. Sim. Ali que ele substituiu o Heikki Kovalainen. Ele foi bastante mal, na verdade. Ele não foi acidentado, ele não desenvolveu velocidade, não se acertou com o carro. Também era estreante, muito novo. Ele tinha uma cabeleira, não sei se tu lembra, um Black Power, só que não, assim, uma cabeleira gigante, assim. Depois ele cortou o cabelo e ficou melhor. E depois ele voltou com a Lotus já, né? E aí voltou mais... Ele voltou GP2, muito, né? Rápido. Ele voltou pra GP2, foi campeão, se eu não me engano, ou disputou o título. E voltou com a Lotus e voltou muito rápido. Só que na temporada que ele retornou, ele bateu nas 7 primeiras corridas. Ele não terminou. Aí depois ele se encontrou e daí deram uma chamada nele. Acho que ele chegou a tomar várias punições por colisões e polêmicas, e deram uma chamada nele dentro da equipe e ele começou a ficar mais polido, mais comportado. Só que assim, ele é um piloto, ele é um showman, né? Ele tem muito controle do carro, e o carro da Lotus esse ano era muito difícil de guiar. É muito difícil de guiar, né? E o motor Mercedes empurra muito, só que tem que segurar, né, o cavalo brabo. E ele segura o cavalo pelas crinas e consegue uns resultados muito importantes. Ele conseguiu um pódio em Spa-Francorchamps, que mostrou toda a qualidade que ele tem. Aquele pódio ali foi para poucos, pressionando o Sebastian Vettel até estourar o pneu do Vettel. E se o Vettel não tivesse a pressão que ele botou, provavelmente o Vettel teria cruzado para a linha de chegada e não teria estourado o pneu. Sim, possivelmente. E ele obteve um pódio que está muito além do que o carro da Lotus possibilitaria dentro do... Ele é um carro muito difícil de pilotar. Tu vê que o coitado do Maldonado tem a fama já, mas é muito por causa deste carro, que é muito potente por causa do motor Mercedes, mas também é uma cadeira elétrica de segurar dentro da pista. Ô Bernardo, aqui ó, a respeito de quem senta nessa cadeira da Lotus que vai virar Renault ano que vem. Ainda não tem nada confirmado, né? Mas daqui a pouco, e tem outra coisa, né? Pode virar Infiniti. O pessoal a Renault vai comprar. Eu acho que vai virar Renault, mas ainda a Renault tem várias marcas aí que ela pode usar do jeito que, como atualmente na Red Bull, por exemplo, não é Renault, é Infiniti, né? Existe uma seção, né, digamos assim, da Renault chamada Infiniti. Inclusive tem carros de rua. Exatamente. Mas a princípio acho que será Renault. Dentro disso aí é uma cadeira um cockpit muito interessante, porque a equipe em si lá de herança já da Benetton, da Renault, e vai seguindo a história, tem um know-how de Fórmula 1 muito grande. Só que também ela perdeu vários desses grandes engenheiros para os outros times. Saiu de lá o Pat Simons, que está na Williams, teve todo aquele rolo lá com o caso do Nelsinho, né, que bateu de propósito, foi suspenso, mas depois voltou. Teve o Bob Bell, que é o criador do último carro vencedor de corrida da Lotus. O Bob Bell foi para Mercedes. Sim. Tá ganhando o campeonato. E o último que fez um belo carro da Lotus foi o James Allison, ou Ellison, que tá na Ferrari. E agora tá meio que a rapa do tacho, mas eles têm muita conhecimento de Fórmula 1. E vai entrar muito dinheiro. O problema esse ano não teve grana para desenvolver o carro, e do ano que vem provavelmente também não. Ou seja, vai ser um carro improvisado, não sei o que vai rolar. E vai herdar
o que atualmente é o segundo pior motor da Fórmula 1, que é o Renault, né? Vou fazer uma suposição aqui, Bernardo, apenas um exercício de imaginação, tá? Nada de informação. Mas Fernando Alonso, por exemplo, extremamente descontente na equipe McLaren e bicampeão com carros da Renault, poderia... O pessoal queria botar o Jenson Button também na Renault, mas eu estabeleço o seguinte: piloto com mais de um ano de contrato na Fórmula 1 é muito raro quebrar o contrato para ir para outro lugar. E o Fernando Alonso tem um contrato de 40 milhões de dólares com a McLaren. Para a Renault, que já vai botar dinheiro para montar esse time, para comprar esse time, para sanar as dívidas desse time, botar mais dinheiro para ter o Alonso, mais o salário do Alonso, eu acho que é muito alto o chute, e eu não acredito que o Alonso iria... Acho que o Alonso Panos vai fazer mais uma temporada com a McLaren, porque ele tem que apostar em alguma coisa. Porque se ele trocar mais uma vez, ele está arriscando passar mais um ano do meio pro fundo do grid. Uhum. Então eu não creio que o Alonso vai fazer esse tiro longe, assim. Mas é um cockpit interessante, eu acho. Por exemplo, quem é que são os especuláveis agora, imediatamente? Tem o Jolyon Palmer, campeão da GP2 em 2014, que é piloto de teste da Lotus. Sim. E tem uma graninha aí que o Jonathan Palmer, o pai dele, ex-piloto de Fórmula 1, também arranjou com bons patrocinadores. Tem o Jolyon Palmer. Tem o Esteban Gutierrez, que também está de olho na vaga da Haas. E tem o Kevin Magnussen, reserva da McLaren, que está sobrando realmente, porque agora o Jenson Button renovou o contrato. A McLaren está de olho mais, tá brilhando mais o olho no Stefan Van Dorn da GP2, e ele ficou meio de canto ali nessa organização. O Magnussen está sendo especulado tanto na Renault quanto na Haas. Então tem os dois assentos que estão sobrando com Sim. boa competitividade. Então tem esses nomes aí. E daqui a pouco pode pintar. A Lotus até divulgou esses de uma nota que para correr do lado do Maldonado eles estão de olho em vários pilotos interessantíssimos para correr. Então, não sei, pode pintar. O Rubinho Barrichello corre de Renault no Brasileiro de Marcas. Não. Rubinho Zumbi. Não, não. Olha que o Rubinho tá preocupado. Agora eu vou polemizar. O Rubinho tá nervoso. Eu acho que ele vai tentar de tudo para voltar. Sabe por quê? Aos 40 e poucos anos. Aos 40 do segundo tempo. O Jenson Button, se correr até 2017, baterá o recorde de Rubens Barrichello de provas. Não, eu não acredito. Até 2017 o Jenson Button chegará aos 327 grandes prêmios, e aí cai um dos recordes aí mais difíceis de se bater na Fórmula 1. O Jenson Button desde os anos 2000. Bom, vamos falar aqui rapidinho, o Button que renovou com a McLaren, e o Diego Antônio diz o seguinte: Button não é a notícia é a Jéssica Michibata no paddock, a esposa do Jenson. É realmente muito bonita a moça. Agregando aí nas imagens da transmissão televisiva. É realmente muito elegante. A esposa do Jenson Button, campeão do mundo de 2009, o Jenson Button. Isso é outra coisa, né? O pessoal subestima o Jenson Button. O cara é campeão do mundo. Mas o Kimi Raikkonen também. Mas ele também subestima o Kimi Raikkonen. Eu jamais subestimo campeões mundiais. É verdade. E outra, e tu vai lembrar, em 2012, o Jenson Button deu um laço no Lewis Hamilton e foi vice-campeão com a McLaren. Perdeu só pro Vettel, que tinha um carro imbatível. E ganhou muitas corridas com a McLaren, correndo ao lado do Lewis Hamilton. Sim. Dá um carro pro Jenson. O Button não se dá muito bem com carros ruins. Quando a BAR e a Honda tinham carros ruins, ele tomou tempo do Rubens Barrichello. Quando veio o carro bom, aí tu sai da frente, porque ele é um piloto, quando ele sabe, quando ele sente, quando tem o faro de que dá pra ganhar corrida, ele ganha corridas. E ele ganhou as principais corridas, as coisas mais malucas que existem na Fórmula 1, possivelmente ele ganhou. Aquele GP do Canadá, nós vamos lembrar. Horas. Ô Bernardo, vou destacar o seguinte: Fernando Alonso reclamou da McLaren, dizendo que o carro da McLaren tinha motor de GP2. Essa foi forte. E ele fala do motor Honda no Grande Prêmio do Japão. Assim, é uma crítica duríssima à Honda dentro de casa, de um piloto que tem um respaldo, ou pelo menos até então tinha um respaldo da equipe, mas assim, foi uma crítica fortíssima do Fernando Alonso no meio da corrida. É que tem aquela questão, né? O rádio, a FIA seleciona, todo mundo tá falando no rádio ali ao mesmo tempo. E teoricamente ele não tá falando pro público, né? Ele tá falando pro engenheiro dele, e deu pra ver que ele tava extravasando uma frustração imensa, porque ele tava numa batalha furiosa com o Max Verstappen, que é o segundo
pior motor, né? O Renault, que tem o segundo pior motor, né, do ano, que é o Renault. E ele fez de tudo, e ele freava um pouquinho antes da saída de curva para o Max não conseguir acelerar cedo. Fez várias manobras para evitar ser ultrapassado pelo último pontinho da corrida, que era o 10º lugar. Sim. E ele não conseguiu. E no momento que o Max passou, aí ele entrou no rádio e botou motor de GP2, e ainda deu um urro, assim, muito brabo, que tinha perdido a posição porque ele não tinha potência para segurar o adversário. E dentro disso aí eu imagino que foi uma frustração momentânea. Depois ele mesmo reclamou que achava que o rádio não tinha que ser tão assim, ele acha que tinha que ser mais técnico e menos da frustração, menos pessoal o rádio que a FIA transmite para transmissão televisiva. Mas, né, já que não fala isso, né? Ficou feio, ficou ruim pra Honda. Os japoneses ficam muito magoados com esse tipo de questão, mas acho que vão se arranjar. O próprio Ron Dennis botou panos quentes e eles têm o melhor piloto da Fórmula 1 atual. Então, outros vão contestar. Mas não acredito que isso vá atrapalhar a médio prazo, talvez a longo prazo. Se continuar essa escalada, certamente vão quebrar os pratos, como diz o outro. Ô Bernardo, só pra gente finalizar de Fórmula 1, agora a disputa aí entre o Hamilton e o Rosberg, tá, são 8 vitórias para o Hamilton, tá? 3 para o Rosberg e 3 para o Vettel, tá? Minha pergunta é a seguinte: terminou o campeonato, né? Acho difícil mudar algum parâmetro desse campeonato. Eu não acho difícil, eu acho impossível. Pra mim acabou. Porque o Rosberg psicologicamente não consegue mais lutar com o Hamilton. No Japão ficou comprovado ali. O Vettel inclusive está a 11 pontos do Rosberg. Podemos ter uma briga ferrenha pelo vice-campeonato. O Vettel fez um excelente trabalho de otimizar o que ele tinha com a Ferrari. E por exemplo, se o rival dele fosse o Rosberg, ele ia dar um trabalho para a Mercedes. Se não tivesse o domínio que o Hamilton tem ainda do carro e da própria briga dentro da equipe, né? Então, acho que o campeonato está muito, muito encaminhado, 99% para título do Lewis Hamilton, e o Rosberg teria que se transformar e ainda contar com a sorte para ameaçar aí esse caneco, o tricampeonato do Lewis. Até lembrando, só para voltar para as especulações, tem outra vaga que está ficando interessante para 2016, que é da Manor. Que tem motor Agora Mercedes. Eles estão com um carro de 2014 com um motor Ferrari antigo, mas eles trabalharam o ano inteiro no carro de 2016 e vão ter motor Mercedes atualizado, vão ter o motor do ano que vem da Mercedes. Então começa a ser uma vaga cobiçadíssima aí para pilotos. E talvez não seja tão cara, né, Bernardo, numa dessas. Pode ser uma boa entrada, um bom caminho aí. Por exemplo, eu acredito que quem começa a ficar preocupado é a Sauber, Felipe Nasser e a Toro Rosso, que ainda não tem motor, né? Esse é outro grande drama, na verdade. A gente tá falando, mas o grande drama da Fórmula 1 atual, depois do chilique imenso que eles tiveram, é a Red Bull e a Toro Rosso. Que não tem motor. Que eles xingaram todo mundo, brigaram com todo mundo. E não tem motor. Agora estão xingando a Ferrari, que é a única que pode fornecer um motor para eles. E eles estão tentando pressionar na base do eu sou vencedor e eu mereço ter um motor vencedor, em vez de negociar tudo numa boa e conseguir um propulsor para o ano que vem. A Red Bull, eu acredito que vai ficar assim. E aí é pior ainda para Toro Rosso. A Red Bull vai conseguir um motor Ferrari 2016, mas a Toro Rosso vai ter que correr de um Ferrari antigo. E aí vai ficar difícil para Toro Rosso segurar a onda aí vai chegar aí a Sauber, vai ter a Manor pressionando, vai ter a Haas, vai ficar uma briga feia ali de fundo de pelotão. Tudo bem, Bernardo. Não, e quem é que vai dar na Manor? Essa é a grande questão. Eu acho que assim, tem os que já estão aí, o Will Stevens, o Alexander Rossi, mas pode pintar o próprio Van Dorn da McLaren, o Magnussen, tem bastante gente de olho aí, um pessoal competitivo. Até o que a gente já entrevistou, o André Negrão, da GP2, disse que ofereceram a vaga para ele por $10 milhões, que é muito dinheiro. E aí, claro, ele não tem como juntar isso aí, mas é muito dinheiro, mas quem juntar, eu acho que vai andar, um patrocinador vai andar bem. Rapidinho, Bernardo, para finalizar, tá terminando o tempo aqui, mas e o Felipe Nasser, será que não poderia tentar alguma coisa Mas ele já tem contrato com a Sauber, né? O patrocínio está firmado e assinado e Banco do Brasil caneteado do Banco do Brasil, vai ser muito difícil. Fechamos por aqui, Bernardo? Fechamos por aqui. Muito bem, obrigado pela audiência de todos. Guaíba 300 por hora fica por aqui. Tchau.